Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estou aqui hoje com meu amigo Tiago Nascimento, um grande colega e amigo que sempre está junto comigo aí, viajando, fazendo concurso público. Ô, Tiago, bem-vindo, cara. E aí, Jimmy, beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo, prazer mais uma vez estar com você aqui. A gente sempre está conversando, né? Mas aqui no canal, então exposto, acaba que poucas vezes, então temos que aproveitar. Eu vou pedir para o pessoal deixar nos comentários aqui depois também a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa estar esclarecendo e tirando de vocês essas dúvidas aí. Tiago, a primeira pergunta, brother, que eu acho que é pertinente para todos os concurseiros é o seguinte: a complexidade que é de conseguir entender o conteúdo. Existem matérias que são mais fáceis, existem matérias que são mais difíceis. Tu acha que isso é verdade? Faz sentido? Como que você atua nessa área da complexidade do conteúdo? É que, na verdade, às vezes, talvez como você e muitos aí, e como eu, a gente estudou em uma escola pública, né? Então, às vezes, o conteúdo que a gente vê na escola, ele é bem superficial. E quando você começa a estudar, ou às vezes até aquela matéria que passou muito rápido pelo professor, que já está encerrando o bimestre, não deu tempo, então você vê muito superficial. E quando cai num concurso, às vezes aquele conteúdo ele é cobrado com mais ênfase, sabe? Então você vai ter que pegar e estudar mais ele e talvez rever, ou às vezes você vai pegar ele quase do zero, porque você não lembra nada ou não pegou a base, uma base sólida, sabe? Maravilha. Pô, Tiago, e existe dificuldade sim de uma matéria para outra? Ou é meio que tudo igual? Olha, geralmente eu acho que quem é bom em exatas não é bom em humanos, né? Então, às vezes, sempre tem aquela que às vezes tem mais afinidade, né? Então, às vezes, geralmente, assim, às vezes a pessoa é melhor em português, aí já tem mais dificuldade no raciocínio lógico, melhor em informática, raciocínio lógico, ou às vezes é melhor em português, então sempre tem aquela matéria que ele tem mais afinidade, sabe? Sim, entendi. E uma coisa que é interessante a gente entender e saber, porque essa dificuldade ela é comum, né? Como tu falou, existem pessoas que dão melhores em exatas e outras em humanas, e tem umas que se batem em tudo, né? Eu sou uma dessas pessoas que sempre me bato É. em tudo. Agora, como gerenciar o tempo, como fazer a gestão de tempo e a importância de gestão de tempo nos estudos. Bom, isso aí eu acho assim, prioridade quando você começa, que você tem aquele objetivo, sabe? E você tem que renunciar muito a muitas coisas para você achar tempo, porque tempo sobrando não vai ter. Então você vai ter que gerenciar esse tempo, né? Então você vai ter que achar um tempo e colocar e bater firme em cima dele para você fazer, que é muita corrida. Às vezes tem um cargo de supervisão que ele exige mais, então às vezes até se ele quer muito aquele concurso, talvez até, quem sabe, se ele conseguir manter a família, trocar de um serviço que não seja uma supervisão, para ele conseguir ter mais um tempo para ele conseguir estudar. Ou às vezes, ele faz jiu-jitsu e faz academia. Então ele, só vai fazer jiu-jitsu, só vai fazer academia, para ele gerenciar, para ele conseguir esse tempo, para ele conseguir estudar. Entendi. E dá para conciliar, talvez, meio que, eu não diria tudo, mas, exemplo, dá para conciliar hoje um treino, a família, o trabalho, os estudos também? Dá, mas vamos dizer assim, vai ter que ter muito esforço, né? Então, às vezes vai ter que chegar, por exemplo, vai ter que dar atenção para a família, né? Então, vai ter que achar, por exemplo, talvez melhor levantar de madrugada, que às vezes está todo mundo dormindo, e à noite dá atenção para a família, ou faz de manhã ali um tempo para a família, levanta um pouquinho mais cedo. Então ele vai ter que gerir esse tempo, sabe? Conseguir conciliar, ele vai conseguir. Só que vai demandar ali dele gerir isso, sabe? Dele conseguir fazer um, uma rotina para ele conseguir achar e encaixar esse tempo do estudo. Eu sei que esse norte, né, você também dá na mentoria, né, juntamente comigo, quando a gente está ali com os alunos, e só para o povo entender, tu também dá dicas assim para essa pessoa poder fazer o seu gerenciamento do estudo em questão do tempo? Sim, eu dou algumas dicas que, por exemplo, é muito na nossa mentoria, cada caso é um caso, mas a gente dá algumas dicas.
e em alguma dessas dicas a pessoa vai encaixar, sabe? Então, como a gente está estudando há bastante tempo, tem muita, vamos dizer assim, a gente já tem uma bagagem, e tem muito mais para a gente estudar ainda, mas a gente já tem uma base, sabe? Do que a gente pode passar, do que deu certo, e que talvez não deu certo para mim, não deu certo para ti, mas vai dar certo para essa pessoa. Então, a gente dá vários exemplos. Bacana, muito bom. Ô, Thiago, outra coisa que eu sempre ouço, e você também, é o seguinte: a pressão que as pessoas têm em questão de pressão emocional e questão de ansiedade. Porque muitos dos alunos, muitos concurseiros hoje, eles começam no estudo e ele acha que é da noite para o dia. É que ele vai aprender contabilidade da noite para o dia, que ele vai aprender português da noite para o dia, que ele vai entender estatística simplesmente assim, assistindo uma primeira aula. Só que quando ele faz ali as questões, quando ele faz uma prova, um simulado, ele vai muito mal. Essa pessoa ela não consegue compreender a pressão emocional e ansiedade que tem, porque o edital está chegando, o edital falta pouco tempo. E essa pessoa ela não consegue lidar com isso. Quais são as tuas dicas para essa pessoa? Então, tem muitos, vamos dizer assim, vídeos no YouTube, muitas, vamos dizer assim, coach motivacional ali, que eles falam muito sobre o estudo, estudar, técnica de estudo, técnico de aumentar seu nível de acerto, só que poucos falam na questão que a gente não pode se comparar aos outros, sabe? Então, e essa abertura digital, por exemplo, também tem horas que eles às vezes querem vender cursinho que vai sair o edital, vai sair o edital, vai sair essa semana, e vai sair esse mês, vai sair esse ano. Então começa a gerar aquela complexidade, aquela pressão, quero dizer, e começa a gerar aquela pressão, às vezes até a família, tu tá estudando já há um ano, tu não passou, como que tá indo? E daí você vai lá e faz um simulado, tira 40%, 30%. Então começa a gerar aquela ansiedade, daí o que que você vai fazer? Se você vai fazer esses 2 concursos, vai fazer só um, como tá demorando muito, eu vou fazer esse outro, sabe? Então é muita pressão. Eu digo que ele tem que ter um foco, sabe? Tem que ter um foco e não, pensar nos outros, pensar só em você. Porque se alguns passaram, que você vê que talvez tenham uma mais dificuldade que você. Às vezes vamos dizer, o cara tem um notebook, tem um tablet para estudar, mas tem gente que só tinha um celular e passou, tem alguns que só tinham livros e passaram, tem outros que nem livro não tinham, iam na biblioteca e conseguiram passar. Então, a pessoa também vai conseguir passar, só que ela tem que pegar e lidar com essa pressão, sabe? Não para tentar passar na hora, mas pegar aí no seu ritmo, sabe? Não ficar olhando para os outros, o que os outros estão falando, é, que às vezes é bom, mas muitas vezes é melhor você até se afastar e estudar mais, enquanto às vezes está vendo 3, 4 vídeos motivacional, vê só um e estuda mais. Estuda mais, que isso vai te dar mais resultado do que às vezes achar técnicas e técnicas e técnicas e não estudar. Muito, muito bom mesmo, dica de ouro. Agora é o seguinte, tudo isso com uma rotina eficaz. Funciona? Sim, funciona. Que essa rotina, até a gente comenta na mentoria, que essa rotina eficaz, que tem que ver o que que é melhor para ti. Por exemplo, melhor vídeo. Tu estuda, tu aprende mais com o vídeo. Beleza. Tu aprende mais fazendo questão. Então, como eu comentei, somos uns diferentes dos outros. Então, tem que ver qual que vai ser a tua melhor forma para tu aprender. Então, você montando uma rotina, não prendendo com essa pressão emocional, se prendendo a isso, e você montando uma rotina eficaz, tu vai conseguir passar. Só que você vai ter que se conhecer, tu vai ter que ver qual que é a tua matéria que você tem mais dificuldade, qual que é o seu conteúdo que você tem mais dificuldade, e bater em cima desse para você chegar lá e fazer o teu melhor, que não adianta você chegar numa matéria 90% e na outra 30%. Você tem que ser bom em tudo. Muito bom, muito, muito legal isso aí, Thiago. Até porque é essa parte ali da pessoa ter uma constância é fundamental, né? É fundamental para ela poder ser aprovada ou não.
porque às vezes acontece da pessoa ser expert, talvez em um tópico da matéria, e o restante ela tá nem aí. Muito bom, muito bom. Ou também assim, né? Ah, eu gosto mais de informática, então eu só vou estudar informática. E não é assim. Geralmente é a matéria que você mais precisa que você não gosta, né? Exatamente, exatamente. Principalmente a raciocínio lógico, né, estatística, para quem cai, direito Sim, constitucional, porque tem pessoas que não compreendem, então é sim. interessante ser. Direito administrativo, muita pessoa foge, né? Corre, pula. Então é importante Não, sim, não é legal. é importante a pessoa entender isso aí. Agora, e esse isolamento social? Né? Existe aquelas pessoas que elas entram no modo caverna e simplesmente elas esquecem o mundo por um bem maior. O que você vê nessa questão de isolamento social? Olha, eu acho que esse isolamento é uma coisa boa, mas até certo ponto. Que se isolar demais, vamos dizer assim, durante muito tempo não consegue. Na minha opinião, não consegue. Então tem que ter esse isolamento, mas às vezes, tipo, uma vez por mês, ali, hoje eu não vou estudar nada, eu vou sair, vou fazer outra coisa, vou sair com a família, vou fazer alguma coisa que eu gosto, sabe? Agora, não, tipo, abrir todo dia para ter, tipo, essas regalias, sabe? Mas ter esse isolamento social é muito bom. Vamos dizer assim, hoje em dia a rede social, ela atrapalha muito. Você está estudando, é muita informação chegando e coisa que você quer comprar, gente saindo, passeando, então tem que usar isso até, se conseguir usar a favor, isso de se motivar com isso, até um ponto positivo, mas tem muita gente que acaba se frustrando com isso. Diz, pô, eu tô aqui estudando tanto tempo e não vejo resultado nenhum, cada vez eu tô tirando menos nas provas e tal. Então, por que que o meu concurso não cai desse tipo de questão? Aquele concurso lá para engenheiro da NASA caiu essa questão aqui só, e para mim aqui, o concursinho de, sei lá, do bairro aqui, saiu essa questão. Então, é bom esse isolamento, mas tem que ter aquele equilíbrio. Excelente, excelente. Agora, e a competição? Porque existe uma competição hoje muito acirrada, né? Então, se Sim. a pessoa ela consegue compreender esse isolamento, esse modo caverna, para ela poder se aprimorar e crescer no seu estudo, ela também precisa compreender que existe uma competição. Essa competição, ela atrapalha, ela ajuda? Qual que é o teu ponto de vista? Eu acho que toda essa competição é uma coisa boa, sabe? Porque se for algo muito fácil, não tem valor, né? As coisas se vêm muito fácil, as coisas podem ver, a questão de ouro, né? Por que a questão do ouro ele é valioso? Porque ele é raro, sabe? Então, as coisas raras, as coisas difíceis passar, só vai ter uma vaga, essa competição, ela é boa. E na nossa vida, tudo é uma competição, né? Tudo é uma competição, se você vai até às vezes brincando num jogo que sempre tem alguém que vai ganhar e alguém que vai perder, sabe? Exatamente. Então, na nossa vida, até você falar, oh, é muito acirrado, mas às vezes no trabalho, e às vezes não é nem só um trabalho, sei lá, talvez você vai ficar só 6 meses, mas às vezes tem 5, 6 etapas para você passar nesse trabalho também. E às vezes você entrou competindo ali, que você nem percebeu, mas às vezes chegou 60 currículos para uma vaga, sabe? E você já chegou lá no final, era só 10, por exemplo, na entrevista. Só que talvez você nem percebeu, mas ele já foi. Exatamente, exatamente. E a nossa vida é todo dia competição, né? Todos os dias aí a gente está enfrentando competições, competições, competições. E uma coisa que talvez, não sei contigo, mas isso às vezes acontece comigo e acontece com a maioria das pessoas, é questão de recurso financeiro. O que que você diz para essa galera aí que está talvez apertado financeiramente, que precisa passar de uma vez? Olha, eu acho que é difícil quem não tá hoje, né? É muito complicado quem não tá sobrando dinheiro, né? Eu acho que o concurseiro, se ele tivesse sobrando dinheiro, ele não era concurseiro, né? Ele estava em outro ramo, ele já era um empresário, alguma coisa assim, né? Quem está no mundo do concurso, geralmente ele está com poucas condições. E ele tem que lutar com isso, né? O que que ele tem? Se ele conseguir um material e ele reservar para aquele objetivo. Ele pode talvez até trocar de celular,
mas ele tem que ir pelo um bem maior. Ele vai, vou ficar com esse celular aqui e eu vou investir no material. Porque o celular novo, ele não vai fazer passar, mas talvez aquele material vai ajudar a passar. Então, ele tem que, provavelmente ele não vai ter condições, como é o meu caso. Não sei se o teu caso está sobrando, mas no meu caso não Nunca está sobra. sobrando. Mas Nunca sobra, né? não sobra. Então, por esse bem maior, você tem que juntar os recursos que você tem para esse bem maior. Muito bom, excelente, excelente dicas aí. E agora me diz uma coisa, para a gente já caminhar para o final. Mudanças, porque mudanças de edital, né? Nós estamos hoje aí, a Polícia Federal está para, se tudo permitir, 2024, 2025, o edital e há um burburinho aí falando que há umas mudanças de adicionar, tirar algumas matérias ali. Como que você vê esse algo volátil dentro do concurso público de mudança digital? Então, eu acho que é mais uma, vamos dizer assim, uma resiliência que a gente tem que ter, que geralmente uns 70% desse edital dos mais antigos, se ele não for muito antigo, ele permanece, né? Geralmente 70%. Então, se ele tiver uma base boa desses 70%, esses 30% vai ser tranquilo, sabe, para mudar. Tranquilo, entre aspas, às vezes vai ser uma matéria totalmente nova, né? Mas se ele tiver estudando há um tempo antes, isso ele vai conseguir se adaptar. E às vezes também tem que pensar o seguinte: poxa, eu tô essas matérias novas, eu não estou estudando. Só que tem que pensar que ninguém estava estudando. Exato. Ninguém estava estudando porque o edital não tinha edital antes. Então, se você não sabia, o teu concorrente também não sabia. Então, talvez assim, talvez até seja melhor, tu vai gerar às vezes aquela ansiedade, mas talvez a tua dificuldade está sendo menor que a do teu concorrente ainda. Exatamente, exatamente. Eu até ia perguntar em questão que a próxima pergunta era foco na base, então a resposta é essa. É você focar no básico. Se tiver mudança, tu vai lá e tenta se adaptar. Sim. E Maravilha. até E tu gravou aquele do raio-x ali da banca, saindo uhum, edital vai sair a banca, tu já vai ter a base, aquele diz aonde que ele cobra mais. Onde que cobra mais, tu vai mais na base, que provavelmente elas vão sugar mais aquele conteúdo. Então já foi uma dica de ouro daquilo que tu fez aquele vídeo. maravilha, exatamente, faz todo sentido. E para a gente encerrar, me diz uma coisa: resiliência, né? Qual que é a dificuldade de enfrentar, sim, os obstáculos? Vamos dizer assim, a gente vive num mundo, tecnologia é muito rápida. Então, a gente para pedir qualquer coisa já tem outro dia, já está chegando, sabe? Então, a tecnologia que nós temos hoje, ela não é aquela tecnologia, aquela visão nossa que vai demorar. É tudo a gente quer muito rápido. Então, como o concurso não é, vamos dizer assim, uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona, vamos dizer assim, essa resiliência, desde a primeira semana, as primeiras semanas que tu vai ter que ter estudando, tu vai ter que ter essa resiliência porque vai ter muitos obstáculos. Então, quando você começa estudando, você vai ver que vai ter dias que tu não vai conseguir estudar, vai ter dias que você vai chegar em casa, vai acabar a luz, tu não vai conseguir estudar. Tem dias que talvez você esqueceu de pagar a internet, aí só dali 3 dias que os caras vão reinstalar a internet. Às vezes você vai querer estudar, aí estourou o cano, aí tu vai ter que ir lá e consertar o cano. Então, tem várias e várias situações que isso você vai ter aquela resiliência e você não desistir daquilo lá, porque é, então a gente encerrou. A gente não conseguiu estudar essa semana, a outra semana daí já começa a não conseguir estudar semana que vem, então já vou acumular. Não, vai indo devagar, que tu provavelmente tu vai conseguir estudando, talvez isso que você está passando, o outro que passou foi uma semana pior ainda, que até a gente conversa, né? Teve uma vez que até eu estava conversando, que eu falei, essa semana eu consegui estudar uns 40 minutos só por semana. Tu falou, pois é, eu não consegui estudar nem um minuto nessa Tá? semana aí. E tu tava trocando de trabalho, enfim. Então, a gente conversou e tu tava menos tempo do que eu.
e não foi por exato, isso que tu desistiu outra semana, né. exatamente, exatamente. Isso é resiliência, é saber onde quer chegar e continuar firme, Sim. forte. Maravilha, Tiagão. Quero te agradecer aí pela participação. Você sempre é bem-vindo. A gente precisa trazer mais desses conteúdos aqui para o pessoal e pedir para deixar nos comentários aí. Quer dar as tuas palavras finais aí para a gente encerrar? Então, para encerrar, eu só digo que focar num objetivo, eh, não vai ser fácil, e que se te for fácil, aí não tem valor, né. Então vai ser difícil mesmo, e vai ser quem passar, todo mundo que passar, vai se sentir orgulho, sabe, vai sentir orgulho do que fez e vai receber o prêmio. Pode ter certeza que todo esforço vai ser recompensado. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, muito obrigado. Nós ficamos por aqui, mas nós vamos juntos até a aprovação.